Bom dia a todos. Obrigado, irmão. Se for necessário, eu vou sentar assim. Obrigado. Mas se Deus quiser, não vai ser necessário, não. É apenas um mal-estar devido à labirintite e uma noite mal dormida. Mas não deve ser necessário. Bem, irmãos, eu confesso que o tema é bem complexo, né? Eu fico mais à vontade em falar da volta de Jesus. É um tema que sempre me fascinou, os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem disso. Eu gosto muito de pegar os trechos da Bíblia, desde o Gênesis até Apocalipse, e meditar na volta de Jesus. E gosto muito de pegar noticiários da TV e ligar com as profecias bíblicas. O que está acontecendo no mundo hoje é ligado às profecias bíblicas. Muitas coisas que acontecem hoje demonstram a fidelidade da palavra de Deus. E essa semana, depois de estudar um pouco, eu falei, vou relaxar, vou esquecer o assunto, vou assistir um pouco de TV por volta das 11 horas da noite, acho que quarta-feira. Coloquei na TV Escola e estava passando um programa, não sei se alguém já viu, o título do programa é Filosofia Popular, Filosofia Pop. E o entrevistado, um escritor, eu vi o nome dele em alguma coisa aí na rede social, mas o cara se diz um ateu convicto. Isso me chamou a atenção e eu fiquei vendo um pouco daquela conversa, as apresentadoras se deliciando com um cara tentando provar que Deus não existe. E no diálogo dele eu achei muito interessante, irmãos, que ele começava a falar e ele falava, Deus, não sei o quê, se bem que ele não existe. Quer dizer, algo forçado, querendo provar a inexistência de um Deus único e criador. E o nosso tema da segunda carta de Pedro, eu achei muito interessante, Adilson, eu estava meditando, eu li a segunda carta toda, e eu ainda não tinha pego uma sequência tão bem certinha, vamos dizer assim, na questão de vida cristã. O primeiro capítulo de Pedro, nós vimos semana passada com o irmão Edilson, busca de uma vida em santidade, elaboração de um caráter cristão no ser humano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, nós não vamos falar mal, nós vamos falar do cuidado que nós devemos ter com esses falsos profetas, com esses falsos mestres. E domingo que vem a volta de Jesus. Uma sequência muito bacana, muito certinha, na questão de acontecimentos que precedem a volta do Senhor Jesus. Nós, irmãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que buscar uma vida de santidade. Nós temos que buscar ser cristão. Estudando esse capítulo 2 de Pedro, eu pensei em várias coisas que estão acontecendo à nossa volta. Nós vemos tanta barbaridade que se faz em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, coisas extremamente absurdas que, se nós fôssemos tratar desse assunto, um dia inteiro seria insuficiente, porque são tantas barbaridades, tantas coisas absurdas através da música, através das apresentações chamadas de gospel, que se tornaram verdadeiros shows.
a música de hoje está deixando o louvor de lado, elevando o homem, colocando o homem no centro, e quando na verdade o centro das nossas vidas deve ser o Senhor Jesus. Nós devemos louvá-lo por tudo que Ele fez na cruz por nós. Bem, vamos ao texto bíblico. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler apenas 3 versículos desse capítulo. 2 Pedro 2, versos de 1 a 3 apenas. Eu gosto muito de fazer a ligação do Novo Testamento com o chamado Antigo Testamento. Eu já falei aqui algumas vezes que eu não gosto de chamar de Velho Testamento, né? Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã, né? E o chamado Antigo Testamento, ele é tão atual quanto o Novo Testamento. Então nós vamos usar um pouco do Antigo Testamento para trabalhar esse tema com os falsos mestres. Vamos ler lá. Capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram vários falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão a essas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, juízo lavrado a longo tempo não tardará, e a sua destruição não dorme. Que Deus possa abençoar a porção da sua santa palavra. Irmãos, eu estava pensando essa semana na primeira carta de Pedro. Pedro escreveu a sua primeira carta aos crentes, tanto hebreus como gentios, que estavam em dispersão, estavam dispersos por vários locais, Macedônia, Acaia e tantos outros lugares. E Pedro então orientava e fortalecia aqueles irmãos a resistirem às pressões externas. Essas pressões externas, irmãos, eram perseguições do Império Romano, em parte do Império Romano, porque não eram em todos os locais que os romanos perseguiam os cristãos, mas eles recebiam forte oposição do povo judeu. Eles recebiam oposição dos seus próprios familiares, que não aceitavam a conversão ao cristianismo. Para eles era como traição. Era um absurdo um judeu se converter a Cristo. Então Pedro escreve essa carta para encorajar os irmãos a continuarem firmes no caminho de Cristo. Já a sua segunda carta, como eu já falei, foi escrita para os crentes que estavam nas igrejas e que lutavam para conhecer a Cristo. Lutavam para crescer no propósito de servir ao Senhor. E para relatar problemas internos. Pedro relata que haviam falsos mestres que estavam introduzindo falsas doutrinas, torcendo a verdade do Evangelho. E aí ele cita
o exemplo do Velho Testamento, né, que ele fala que assim como houve falsos profetas, né, Pedro, quando relata essa questão, ele deve ter se lembrado muito bem que quando ele andava com o Senhor, porque Pedro era um dos seus discípulos, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, falou sobre isso, falou sobre os falsos mestres, alertou que haveriam falsos mestres, e naquela época Pedro já estava vendo o cumprimento da palavra do Senhor. Então nós vemos, primeiro século da igreja, já se introduzia heresias difamatórias do Evangelho. Mas a carta de Paulo também incentiva os crentes da época e nos incentiva também a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pegando esse tema dos falsos profetas, eu gostaria de ler com os irmãos uma passagem. Vou pedir para um irmão ler, por gentileza, lá em Jeremias, no capítulo 23, por favor, Jeremias, fica depois de Isaías, em Jeremias 23, a partir do verso 16, vamos ler até o verso 26, 16 a 26, por favor. Jeremias 23, de 16 a 26, né? Isto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis. E a todo o que anda na teimosia do seu coração, dizem: não virá mal sobre vós. Pois quem dentre eles esteve no concílio do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Eis a tempestade do Senhor, a sua indignação. Qual tempestade devastadora? Já saiu, descarregar-se-á sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá a ira do Senhor, até que ele tenha executado e cumprido os seus desígnios. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Mas se tivessem assistido ao meu concílio, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam desviado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que profetizam do engano do seu próprio coração? Obrigado, irmão. Bem, gente, se vocês pararem para pensar, como o pastor Elias falou no início, o que nós estamos vendo hoje em rádio, televisão, música, está descrito aí no livro de Jeremias. Mas por que Jeremias falou essas palavras? Lógico, haviam falsos mestres, falsos profetas. Mas é bom a gente pensar no contexto dessa época.
Depois que Salomão morreu, o reino foi dividido em dois reinos rivais, o reino do sul e o reino do norte. Israel foi dividida e Israel ficou sendo na parte do norte e Judá, outro reino, na parte do sul. E Jeremias, muito jovem, foi chamado pelo Senhor para profeta. Isso é um ponto muito importante, gente. Hoje qualquer um aparece aí, diz que é profeta, diz que é um apóstolo, diz que é um bispo. É muito fácil falar, né? Mas Jeremias foi chamado pelo próprio Senhor. Quando eu leio os livros do Velho Testamento, eu gosto sempre de ler no início de cada capítulo. E assim disse o Senhor. E assim falou o Senhor. E aqui, como o irmão leu, o Senhor falou por várias vezes: eu não mandei vocês profetizarem, eu não mandei vocês dizerem isso. Mas depois da morte de Salomão, como eu disse, o reino de Israel foi dividido em dois, reino do sul e do norte. E Jeremias foi profetizar para Judá. E é interessante a gente ler o livro todo, irmãos, não só um capítulo, mas o livro todo de Jeremias. Nós vamos ver a bondade, a longanimidade do Senhor. Jeremias profetizou por cerca de 41 anos. 41 anos falando para aquele povo. E o que aconteceu? Falsos profetas levantaram e diziam: não, gente, está tudo bem, vai acabar tudo bem, não se preocupem. Por isso o Senhor fala aqui: eu não mandei vocês falarem isso. A palavra de Jeremias se tornou dura, amarga para Israel, para Judá. E eles preferiam ouvir coisas boas. Se nós pegarmos lá a segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, nós vamos ver Paulo falando que haveria um tempo em que os homens iam se cercar de doutores, de mestres, que vão falar segundo o desejo dos seus corações. O tempo que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus é simplesmente maravilhosa, irmãos. Nós lemos e vemos acontecer. Nós somos uma geração privilegiada por ver acontecer certas coisas que estão escritas na Bíblia. Mas também, irmãos, somos privilegiados, mas temos uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos agir como falsos mestres. Nós não podemos dizer meias verdades. Uma vez eu vi um missionário dando testemunho que ele foi pregar numa igreja famosa, e o dono dessa igreja falou para ele: olha, nós temos muitos jovens, então por favor, você não fala de morte, não fala de castigo, não fala de inferno. Ele falou: tá bom, deixa comigo. A hora que passaram a palavra para ele, ele desceu a lenha. Quando terminou, o dono da igreja pôs o dedo no nariz dele e falou: você nunca mais pisa na minha igreja. Nós não podemos deixar de falar a verdade. Eu fico todo arrepiado quando alguém fala: ah, não é bem assim como está escrito aí. Se não for bem assim, então vamos jogar a Bíblia fora, gente. Falar em jogar a Bíblia fora, entre as aberrações que estão aí nas redes sociais, essa semana eu vi um cara queimando uma Bíblia e o outro filmando. Aí ele falou: irmão, fala por que você está queimando a Bíblia. Ah, porque esses profetas que escreveram essa Bíblia já estão mortos. E por quê? Porque eu tenho um profeta vivo. Eu não preciso de palavra de homens mortos. Irmãos, isso é total desconhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, tratar o pecado como pecado. Nós precisamos, como crentes, viver
para agradar ao Senhor não é fácil. Nós erramos todos os dias, mas nós temos que buscar viver de maneira que agrade ao Senhor. Nós não podemos, de maneira nenhuma, viver de qualquer jeito, acreditar em tudo que se fala. Eu estou falando aqui na frente, confere, vê se eu não estou falando bobagem. Não é só na televisão que se fala bobagem. Tem muita gente que não aparece na televisão e está mandando muita gente para o inferno. Nós precisamos tomar cuidado com todas as maneiras que nós levamos o Evangelho. Há cerca de, mais ou menos, há uns 30 anos atrás, eu já falei aqui no passado, mas boa parte dos irmãos não estavam aqui na igreja. A Vera tinha um cunhado que viveu a vida toda no meio artístico, premiado na música popular, um homem da mídia, e famoso no meio, né? Trabalhava com grandes nomes da música popular brasileira, e de repente ele sofreu um aneurisma, ficou com um braço e uma perna paralisada. Quando ele tentou voltar a trabalhar depois de alguns meses, ele era vice-presidente de uma grande multinacional. O presidente falou: não, nós não precisamos mais de você. Você não serve mais para o cargo. E passou mais um tempo, os médicos chegaram à conclusão que ele precisava fazer uma cirurgia muito séria, porque ele estava correndo o risco de sofrer outro aneurisma e não sobreviver. Ele foi internado no melhor hospital do país, e um dia antes da cirurgia, eu e a Vera fomos visitá-lo. Chegamos, o filho do primeiro casamento estava lá, a irmã da Vera, pois ela saiu para conversar com o filho dele e colocá-lo à situação da saúde do pai. E ele estava muito aflito. Eu sabia que ele já tinha ido em várias igrejas evangélicas e já tinham falado para mim que ele tinha aceito Jesus como Salvador. E nós começamos a conversar, e ele falou assim: eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu falei: pode falar. Ele falou assim para mim: vocês falam muito que a gente precisa aceitar Jesus Cristo. O que é isso? Ele falou para mim: eu já fui várias vezes na igreja, e toda vez que o pastor pergunta quem quer aceitar Jesus, eu levanto a mão, ele me chama lá na frente, ele ora, eu saio de lá do mesmo jeito. O que é aceitar Jesus? Nós conversamos longamente, eu passei a noite com ele no hospital. Por volta da meia-noite ele me chamou e falou: olha, eu entreguei minha vida para Jesus. Gente, aceitar Jesus Cristo não é simplesmente atender um chamado. Aceitar Jesus Cristo requer transformação, mudança de vida, arrependimento. Quando a gente começa a ler a respeito do movimento evangélico no Brasil hoje, alguns entusiastas dizem: podemos festejar, somos 50 milhões de evangélicos no Brasil, estamos vivendo o avivamento. Irmãos, se a igreja estivesse em pleno avivamento bíblico, porque avivamento não é gritar, pular, dançar, rodar, falar enrolado, não é nada disso. Avivamento quer dizer amor. A igreja precisa amar ardentemente as almas. Se a igreja estivesse passando por avivamento, nós não estaríamos vivendo essa situação caótica que nós vemos no nosso Brasil. Nós vimos essa semana o Espírito Santo, uma greve da Polícia Militar, em 5 dias, 105 assassinatos. 105 assassinatos. Cadê a influência da igreja na sociedade? O estado do Rio de Janeiro, ano passado, irmãos, teve mais de 5.000 assassinatos num único ano.
E às vezes eu falo para as pessoas, o meu sonho é ir para Israel. Eles falam, você está louco. Lá é muito mais seguro que aqui. Cadê o nosso avivamento? Cadê a igreja de Cristo fazendo a diferença na sociedade? E quando nós olhamos para Jeremias, nós vemos exatamente o que eu estou falando da sociedade e da igreja hoje. O ambiente da época, a sociedade estava se deteriorando, econômica, política e espiritualmente. Jeremias estava avisando, olha, vocês estão indo para o caminho errado. Não, nós queremos esse caminho. E olha só, qual é a mensagem principal de Jeremias? Vocês podem ler o livro todo de Jeremias, o tempo todo ele está falando, arrependei-vos, convertei-vos do vosso pecado, se voltem para Deus. E quando nós lemos esse trecho de Jeremias, nós vemos Jeremias falando, vocês estão enganados, que Deus vai tirar o juízo, que Deus não vai julgar, Deus vai julgar sim. Um dos grandes erros que nós vemos hoje são partes de versículo, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Por esse fato, todos nós estamos vivos hoje, respiramos, graças ao amor de Deus. Mas não podemos esquecer que também é justo, e é um juiz que julga retamente. A importância da mensagem de Jeremias é o arrependimento e uma necessidade de maior, de um mundo moral. Nós vivemos uma imoralidade, irmãos, sem precedentes. Quando a gente pega lá no segundo capítulo de Pedro, se nós lermos o capítulo todo, nós vamos ver Pedro dando como exemplo o dilúvio, Pedro dando como exemplo Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo uma Sodoma e Gomorra hoje. Imoralidade, homossexualismo, prostituição. Há uns dias atrás eu fui com a Vera numa loja, fui comprar uma calça. Eu queria comprar uma calça de jeans, nós não temos jeans mais, né? Nós temos uma imitação. E a mulher veio com uma calça, parecia um elástico, gruda no corpo. Aí eu me lembrei de uma mensagem que eu vi de um pastor famoso, que ele fez isso e eu acabei fazendo com a mulher. Eu falei, escuta, tem calça para homem? Ela falou, é para homem? Eu falei, não, é calça para homem mesmo que eu quero, para homem. Aí ela se tocou e deu risada, foi pegar uma calça tradicional. Aí eu dei risada, falei, estou brincando com você, mas eu gostaria de calça tradicional, não gosto de calça colada no corpo. Mas é isso, gente. A moda dita o meio que as pessoas vivem. Nós não podemos parar de ler as Escrituras. Como nós falamos no início, as aberrações que estão aí só são aceitas porque as pessoas não leem e não compreendem as Escrituras. Nós, como crentes, nós devemos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é fascinante quando você começa a ler e meditar no que você leu. A melhor vacina que nós podemos tomar contra um falso ensinamento é ler a Bíblia, meditar na Bíblia. E nós vivemos uma vida corrida, né? Não tem tempo para ler a Bíblia hoje, eu leio amanhã, amanhã também não dá, eu leio depois. Quando nós vemos, passou a semana, nem um beijo no filho a gente não deu. Aí chega alguém e fala uma heresia, a gente aceita. Mas também tem outro problema, né?
como a própria palavra de Deus diz, os falsos mestres falam aquilo que nós queremos ouvir. Quem quer ouvir que vai ter castigo? Vai ter julgamento. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz: antes importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Quem quer ouvir isso? Ninguém quer ouvir, né? Melhor ouvir, não vai ter problema. Como Jeremias falou, Deus falou para Jeremias, né, que os falsos profetas estavam falando: não vai ter problema, fiquem tranquilos, vai acabar tudo bem. E sabe qual foi a consequência deles ouvirem os falsos profetas? Logo em seguida, Babilônia invadiu Judá, destruiu Jerusalém, deixou em ruínas. Nessa época, Judá vivia como que num triângulo, 3 forças mundiais brigando: a Síria, Egito e Babilônia, brigando pelo poder, e no meio estava pequeno Judá. E mesmo assim, impertinente, não querendo atender a palavra de Deus. Uma nação que se tornou extremamente corrupta, exatamente por ouvir os falsos mestres. E quando eles fazem esses falsos ensinamentos, o nosso egoísmo fala mais alto, né? Eu quero, me dá, é meu, né? O que nós mais ouvimos nas músicas gospel hoje é: toma a tua bênção, né? Dá o que é meu, que você não tem nada. Nós vamos morrer e não vamos levar nada daqui, a não ser as nossas obras para prestar contas para Deus. Isso é fato. Alguém quer falar alguma coisa? Tenho tempo. Não? Há 4 sinais de advertência nos falsos profetas, características que precisamos observar, inclusive na atualidade. Muitas das vezes parece que eles estão falando a palavra de Deus, mas na verdade eles não vivem aquilo, não tem princípio bíblico. Eles diluem também a palavra de Deus para tornar mais agradável. Vai ter fogo no inferno? Vai, mas é um pouquinho. Essa semana eu estava vendo um sermão de um pastor e ele estava descrevendo o inferno, um lugar escuro, onde não há luz, não vai ter uma margarida para você apreciar. Aí ele fala: você vai procurar um lugar para se esconder, não tem. Ele fala: você vai querer pular um muro, não tem. Diluem a palavra de Deus. Não fala de inferno, não fala de morte, não fala de juízo. E nós precisamos encarar a realidade. Encarar a realidade. Eles falam de maneira sutil para enganar a todos. Nós precisamos prestar atenção e tomar cuidado. Está falando lá na frente? Olha na Bíblia. É isso mesmo? Está na Bíblia? E o 4º ponto: eles são arrogantes e pensam em satisfazer somente a si mesmos, apelando para os desejos da audiência. Tanto naquela época como na época de hoje, esses falsos mestres contam com grande audiência e uma conversa extremamente afiada. Como a gente vê grandes discursos, e às vezes a gente fica extasiado com aquele discurso e não presta atenção no conteúdo. Pessoas que são ligeiras estão roubando a bênção que Deus deu para o povo. Negligenciam
a autoridade de Jesus, deixam de lado a morte, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Até quem diga que Jesus Cristo não pode ser 100% Deus, nem 100% homem, não dá. E é interessante que ele foi 100% Deus e é 100%, perdão, ele foi 100% homem e é 100% Deus. Uma comparação muito legal é que quando Jesus estava no barco com os discípulos e o barco foi tomado de uma tempestade, os discípulos desesperados, e o que Jesus estava fazendo? Dormindo, 100% homem. Aí quando Jesus acorda, o que ele faz? Ele levanta, repreende o mar e a tempestade acaba. 100% Deus. 100% Deus. Os falsos mestres e os verdadeiros são como o trigo e a palha. A palha não serve para nada, não alimenta ninguém. Já o trigo nutre. Nós precisamos realmente avaliar o que é dito todos os dias. O povo naquela época zombava de Jeremias, zombava de Deus, zombava da palavra do Senhor, porque os falsos mestres agradavam seus ouvidos. Os falsos mestres estavam minando tudo aquilo que eles aprenderam. Irmãos, quando a gente pensa em família, em ensinamento, eu gosto muito do início da nação de Israel, quando Deus orienta Josué e fala para ele, olha, Moisés, perdão, e fala para ele, inculca na cabeça da criança, inculca na cabeça do povo a minha lei. Leia todos os dias, alimente-se dela, e só assim você será bem sucedido. Alguém quer colocar alguma palavra? Eu vou encerrar porque já está. Pois não, irmã. Hoje em dia, porque lá, os hebreus, 7 anos, as crianças tinham que saber o Torá, tinham que saber tudo o que tinha que fazer. Hoje em dia, não está vendo isso, porque diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar. E os pais estão preocupados, não estou dizendo que aqui tem não, eu tenho na família. Aí, outro dia, se eu vou falar aqui, a gente é família. Eu estava ensinando a minha netinha, eu conversei isso com o irmão Edilson. Vamos falar, adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. A mãe, são crentes, viu irmãos? São de uma igreja. Vocês não vão parar com essa conversa aí, não, eu quero ver a novela. Ora, eu ensinei o meu filho até 12 anos e fazia o culto comigo, culto doméstico. Se hoje ele tem algum problema, não estou preocupada. Então, o que está acontecendo hoje? A televisão tem sido a babá. A minha neta tem 5 anos. Aí o pai diz assim, eu vou botar no jornal. Ela diz, não, aí ela chora. Aí eles cedem. Eu estava falando com a mãe Edilson hoje, eu já apanhei de palmatória do meu pai, e meu pai não era crente. Duvido que eu tinha alguma resposta para ele. Então, hoje em dia, se não fizer o que a palavra diz, é como diz a Bíblia, essa geração é perversa. Porque estão dentro da igreja, ouvem a palavra, mas não creem. Acham que eles fazem a Bíblia deles, como o irmão falou, modificam. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho orado muito. E hoje eu falei que o irmão Edilson é meu confessionário, porque ele me dá carona. Aí a gente troca ideias. Hoje eu fiquei feliz da vida. Ele levantou cedo, meu filho, levantou cedo, arrumou as crianças e foi para a igreja.
Porque a escola bíblica é a base. Não é tudo, mas já é muita coisa. E eu ali calada, eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque o Espírito Santo, eu vou para o Pai, enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo. É Ele que trabalha com a gente. Se a gente crê que Deus vai mudar, só se o homem não der oportunidade. Então, irmãos, está difícil a geração, porque até os que sabem a verdade não querem. Entendeu? Aí chama a criança, bota, vem cá, olha essa dança na televisão. Quer que a criança seja artista? Olha, eu fico, sabe que eu sou do tempo antigo? Mas a oração tem poder, né? Então, é essa a minha palavra. Os pais têm que estar atentos. Nós não, já criamos. Então, a gente não tem mais os que estão lá em cima, os pais têm responsabilidade. É que oriente os filhos dela para deixar a televisão ligada só na TV Globo. Que aí tá... Meu Deus. Só na Globo. Mas é bem isso que a irmã mesmo falou. Quem tem filho pequeno tem que ensinar no caminho que deve andar. É claro que quando eles atingem a idade adulta, eles vão escolher o caminho deles. Meu filho mesmo foi criado aqui na igreja, cantava no louvor, de repente ele falou, não é isso que eu quero. Está no mundo. Está no mundo e não tem como conversar, porque ele tem argumentos, os argumentos dele, então só sai discussão. Então, nós temos que educar os filhos no caminho do Senhor, para que depois a gente possa dormir em paz, que a gente possa deitar e falar, a minha obrigação eu já fiz. Ele escolheu o caminho dele, aí já a responsabilidade é dele. Ele não está inocente. Nós corremos esse risco. A responsabilidade dele tem um problema semelhante ao irmão. Mas veja, uma responsabilidade nunca vai deixar de ser da gente. Orar por eles incessantemente. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Satanás é astuto, mas Deus é mais forte. Então não vamos nunca deixar de orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, porque a nossa confiança tem que estar em Deus e não na nossa palavra. Às vezes é melhor a gente ficar calado e Deus vai agir. Sem dúvida, a gente não pode desistir. A gente não pode desistir dos filhos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu já estou no meu limite aqui na frente, gente. Eu vou ter que encerrar. Ninguém quer falar mais nada? Tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Gente, o melhor remédio para os dias de hoje é a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia, vamos procurar conhecer a Deus. Porque nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Gilmar.